para cá a nossa querida Cristina Soares. Então, foi um prazer enorme. Eu te encontrei, Cristina, foi quando... Aliás, foi quando eu conheci você, quando a Marisol Cadiege, né, esteve em Cuiabá. Eu estava passando um tempo em Cuiabá também, e nós nos encontramos no MISC, né? Aí você falou, inclusive, do seu projeto. Mas antes de você falar do projeto, da história das mulheres mato-grossenses, né? História africana. Como é que é o nome mesmo do livro? Mulheres na História Africana em Mato Grosso. Isso, Mulheres na História Africana em Mato Grosso. Aí eu fico aqui me enrolando aqui, então já vamos direto na fonte. Então, Mulheres na História Africana em Mato Grosso, que é assim o foco principal da nossa entrevista aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, né? Por favor, fica à vontade. Bom, então eu quero inicialmente agradecer, né, por essa oportunidade, por esse momento assim tão maravilhoso. E aí eu ouço, né, Maria Laura falando de mim, e é muito gostoso assim ouvir, e ela é incrível, né? Essa mulher é maravilhosa. Assim, a gente... E quando ela traz, assim, antes de falar um pouquinho de mim, né, falar um pouquinho de Maria Laura, quando ela traz os projetos, né, o projeto que ela realiza, e quando eu fiquei sabendo, quando eu conheci, eu pensei, gente, não é só Mato Grosso que tem que conhecer, né? O Brasil tem que conhecer esse projeto, porque eu acho que eu me identifico muito assim com Maria Laura. Aquilo que ela falou sobre a ancestralidade, eu concordo muito com isso. Eu acho que a nossa ancestralidade tem lá a sua forma de sempre nos fazer encontrar. Né? E quando eu conheço Maria Laura, quando eu vejo esse projeto, eu me identifico em muitas coisas. Primeiro, porque assim, e isso é falando um pouco da minha trajetória, né? Eu sou de Mirassol do Oeste, né, aqui em Mato Grosso, e eu sempre gostei muito de trabalho voluntário, né? Assim, de trabalho com criança. E ela falando, eu fiquei me lembrando de uma coisa que eu não estava preparada para falar, mas aí, Maria Laura falando, eu me lembrei disso, né? Porque eu fui. Gente, isso é por incrível que pareça. Quando eu falo para as pessoas não acreditam, né? Eu fui professor de dança quando eu morava em Porto Esperidião. E eu danço péssimo, mas eu acho que eu sou boa professora, porque os alunos terminavam dançando, mas eu, para dançar, eu não sou boa. E eu fui professor de dança em Porto Esperidião, e aquela região, eu morei em Porto Esperidião um bom tempo. Um bom tempo não, morei 2 anos, né? E na época eu fazia graduação em História, e eu dava aula já, e aí, antes de dar aula no ensino, né, básico, eu começo a dar aula de dança e teatro e leitura, né? Então, essa era a minha atribuição como professora ali. E foi esse momento muito, muito gostoso, porque Porto Esperidião é uma cidade muito gostosa. Porto Esperidião tem muitos chiquitanos, né? Então, assim, é uma cidade que eu tenho, assim... Meu avô mora em Porto Esperidião. É mesmo? Olha, talvez eu até tenha conhecido. Porque eu tenho uma memória afetiva muito forte com relação a Porto Esperidião. E quando eu fui em Vila Bela, eu voltei em Vila Bela quando eu encontrei Maria Laura, eu voltei depois de quase 20 anos, né? Que eu não ia em Vila Bela. E quando eu chego em Vila Bela, novamente, eu me senti assim muito bem, eu me senti muito acolhida. E para mim, ele traz também essa memória, um pouco da memória de Porto Esperidião, que eu vivi ali. Então, assim, eu acho que a trajetória da gente, e eu acho que essa trajetória do voluntariado, é muito interessante, porque em Mirassol eu já fiz várias coisas voluntárias também. Eu acho que se cruza, e aí eu falo um pouco com Maria Laura com relação a isso, porque eu acho que a gente sente uma necessidade de passar para frente aquilo que a gente não recebeu. Para mim, o trabalho com crianças sempre foi isso. Então, assim, Natal, arrecadar brinquedo para dar para as crianças, né? Então, sempre fiz muitas coisas com relação a isso. Chegar Natal, arrecadar brinquedo, dar aula de dança, desenhar para criança, ensinar desenho, tudo que eu podia, eu sempre tentei fazer, né? E quando eu conheci esse trabalho que a Maria Laura faz, né, em Vila Bela, eu fiquei muito encantada, porque para mim, quando a gente vai pensar na infância, na adolescência, quando a gente vai pensar na juventude, esse é um lugar que ele tem que ter um cuidado especial na nossa vida. Porque quando eu penso em mim, por exemplo, na minha trajetória, que nasci em Mirassol, sou irmã nós somos em 5 irmãos, né? Sou irmã de 4. Né? Meus pais morreram muito jovens, né? Assim, há quase 50 anos, eu era muito nova ainda. E aí
né, eu fui órfã, né? Assim, essa palavra é uma palavra tão forte, mas eu sou uma pessoa órfã, né? E quando a gente vê a população negra, a população indígena, a gente percebe que que muitas pessoas são órfãs também, né? Por conta de toda a violência que é trazida pelo processo de colonização. O órfão, o filho de pai, de mãe solteira, tudo isso. Isso está muito forte na nossa vida. Isso é muito forte na nossa vida, né? E o que a gente faz com isso? Né? E o que a gente faz com isso? Né? A gente tenta ressignificar tudo isso. Então, todas as nossas perdas, pelo menos para mim, sempre foi isso. Aquilo que eu perdi, eu sempre tentei trabalhar de uma forma que as outras pessoas pudessem não perder. Então, aquilo que eu não tive, então que outras pessoas possam ter. Né? A gente não consegue entregar tudo, mas eu falo muito com relação à representatividade, com relação ao ensino, com relação à educação de qualidade, porque a gente vem de uma escola que ela é muito racista, aquilo que a Maria já falou, né? A gente vem de uma escola que é racista, uma escola que ela segrega, uma escola que ela não chama uma menina preta para ser para quadrilha, né? Para participar da quadrilha, porque tem um cabelo curto. É uma escola que aponta a criança indígena, que aponta a criança preta, e são os feios nas brincadeiras, né? São os rejeitados. Então, assim, a gente vem dessa realidade. Isso faz parte da nossa trajetória, né? E para mim, quando eu fui fazer, por exemplo, o curso de graduação, eu fiz pensando, eu não imaginava, né, que eu um dia pudesse falava na época, fazer faculdade, né, eu não conseguia me ver nesse lugar, porque para mim terminar os estudos era terminar o ensino médio, né, e quando estava no ensino médio já não tinha pai, mãe, nem nada, e quando eu termino o ensino médio, eu pensava, acabou, não preciso fazer, acabou, isso aqui já foi muito, já estudei muito, faculdade não é para mim. E aí eu trabalhei na loja de confecção, que a dona da loja falou, não, mas você é muito inteligente, eu sempre gostei muito de literatura, né? Sempre gostei muito de ler. E eu lembro que nessa loja, Mari Modas, o nome da loja, ela tinha o marido, né? Seu Castilho tinha vários livros de literatura. Então eu lia tudo, eu sou muito apaixonada mesmo por literatura, sempre gostei muito. E aí, a partir daí, ela falou, não, você tem que fazer faculdade. E aí, na época, a gente tinha uma isenção, consegui fazer uma isenção, fiz essa isenção para o vestibular, passei, o atestado de pobreza me passou, né? E aí eu consegui fazer o vestibular, né, com a isenção, e passei no vestibular para História, e fiz História, fiz graduação em História, e aí o que acontece? Eu tive um trauma, assim, que eu fiquei 13 anos sem ter coragem de voltar, só por conta da banca, né, a banca foi muito difícil. Eu acho que, assim, hoje, eu fazendo uma análise, não é que a banca foi tão difícil, foi tão chata. Eu acho que por todo o processo passava, na época vendia o almoço para comprar a janta, né? Então, assim, era uma época de realmente uma miséria, passar era miséria, né? Esses dias eu descobri, fazendo uma pesquisa, eu descobri que nessa época eu era realmente miserável, não era pobre, era miserável mesmo, na época da universidade. E por conta de tudo isso que a banca falou foi muito forte, assim, né? Eu não estava preparada. E aí eu fiquei 13 anos sem coragem de voltar para a universidade, sem coragem de pisar na universidade, e eu me achava burra. Eu pensava, gente, eu sou burra, não vou voltar. E aí depois voltei, depois de 13 anos, fui fazer o mestrado, fiz. 13 anos? 13 anos. 13, eu tinha entendido 3, mas 13 anos, nossa. 13. Imagina, hein? 13 anos, assim, eu não tinha coragem de pisar numa universidade, nem para fazer um curso de nada, eu não pisava. Quando eu morava naquela região de Mirassol, fiz na Unemate, quando eu vim para Cuiabá, eu não passava, eu passava assim, quando eu tinha que passar por dentro da UFMT, eu passava muito mal, assim, eu me sentia mal, porque eu pensava, esse lugar não é para mim, esse ambiente não é para mim. E aí, quando eu voltei, inclusive, quando eu voltei, foi muito interessante, porque eu, como professora, né, estava professora aqui em Cuiabá, e aí foram alunos para a escola para fazer estágio. E eu tinha um amigo também, na época, que era um professor de filosofia, Edson Negri, maravilhoso. E aí, com os alunos do estágio e com o Edson, conversava muito. E aí voltou a imensa vontade de voltar para a universidade, né? Só que eu tinha medo. E aí eu falei, vou fazer. E aí veio uma amiga minha, que eu conheci em Porto Esperidião, que era amiga minha em Porto Esperidião também,
Selma, mas na época estava morando em Alto Floresta do Oeste, né, em Rondônia, veio aqui para Cuiabá fazer um passeio por aqui na minha casa, e ela falou assim para mim, você tem que voltar a estudar. Por que você não volta a estudar? Você tem que voltar a estudar. E aí eu falei, Selma, mas eu não posso, porque eu tenho medo, eu joguei todo aquele drama. Ela falou, você tem que voltar. Você não tem opção, você tem que voltar. E eu me sentia muito burra, sabe? Eu não tinha coragem de abrir a minha, meu TCC, né? Minha monografia na época. E aí eu falei, vou voltar para esse negócio. Aí eu voltei. Quando eu abri minha monografia, eu fiquei impressionado. Eu falei, nossa, eu era boa, eu escrevia bem, sabe que foi eu mesmo que escrevi esse negócio, porque eu pensava, gente, é um lixo, né? E aí, quando eu abri a monografia, eu falei, não, eu vou voltar. E aí eu voltei, fiz na época a prova, né, seleção para o mestrado. Eu fiquei em primeiro lugar na época, assim, foi muito marcante isso. Por que estou falando isso? Porque eu me sentia burra, eu não achava que eu tinha capacidade para voltar para a universidade, e eu fiquei em primeiro lugar na seleção, sabe? Então, assim, aí eu fiz o mestrado, e aí no mestrado eu joguei tudo, coloquei tudo no campo, né? Coloquei tudo no campo. Tudo que eu tinha, tudo que eu podia, eu coloquei a partir de uma visão da escrevivência, né, de Conceição Evaristo, que é aquela visão da escrita de si. Então, o que eu fiz? O que eu fiz na dissertação? Fiz uma pesquisa sobre mulheres na história africana, a partir de um material da Unesco, que é um material lindíssimo, que fala sobre 3 mulheres na história africana, em diáspora, né? Duas, né, no continente africano mesmo, e uma em diáspora, foi a que eu escolhi. Porque esse material da Unesco são mulheres na história africana, são várias mulheres na história em quadrinhos. Eu escolhi 3, uma em diáspora, né, Sir Gertrude, dos Estados Unidos, Rainha Ginga de Angola e Wangari Maathai, do Quênia. E aí eu fiz sobre essas mulheres, né, fiz uma pesquisa de dissertação sobre essas mulheres. Mas o que eu entrecruzei nessa pesquisa? Os meus relatos, coisa que eu nunca tinha tido coragem de colocar para fora na vida, que internalizando, né? Porque tanto que é tão curioso, porque meu pai morreu faz quase 30 anos, né, que meu pai morreu. E quando minha mãe morreu, eu chorei. Minha mãe morreu por último, eu chorei. E depois nunca mais eu chorei. Eu fiquei muitos anos sem ter coragem de chorar, sabe? Sem conseguir chorar. Então e muita coisa foi represando dentro de mim. Eu não tinha coragem de colocar para fora, eu guardava tudo. E quando eu fui fazer o mestrado, ele foi um processo tão interessante, porque ele foi um processo muito terapêutico. Porque ali eu fui colocando tudo para fora. Tinha uma professora, que era professora de... Até hoje a gente criou uma amizade, assim, a partir do mestrado, que é a professora Ana Maria Marques, ela dava aula de projeto. E aí, por conta da didática dela, a gente foi, cada um falava um pouco. E aí, um dia, eu estava, assim, muito estressada, assim. Tinha tido a gente estava em processo de greve aqui, o governo, aquela coisa de sempre, né? E aí os alunos foram reclamar, e eu na época falei, gente, eu nem quero greve por conta disso. E aí um aluno falou, e eu estava tranquilo, até ali eu estava tranquilo. Aí um aluno falou assim, eu vou ser breve, tá, gente, para chegar as perguntas para vocês. E aí um aluno falou assim, mas tem gente, e eu tinha comentado, falei, a gente acha que greve é complicada, a gente teve uma greve tal momento, agora não era hora, tinha que ser não sei quando, eu comecei a conversa. E aí um aluno falou assim, tem gente que pode, tem gente que é isso, assim, me dando uma indireta, né? E aquilo eu me enfureci muito com a indireta do aluno, do menino que está junto comigo. Aí quando eu me enfureci, aí foi a roda, cada um falando uma coisa. E quando chegou em mim, e aí ele falou, que aí a fala dele era assim, mas quem não precisa, quem não isso, quem não aquilo, como assim você que tem tudo, né? E aí eu fui lembrando da minha trajetória de vida, eu fui lembrando desde quando eu nasci, que eu nasci prematura, que eu quase morri com não sei quanto tempo, que não sei o quê, da pobreza. Lembrei daquela fala da Elza Soares do Planeta Fome, que eu saí do Planeta Fome. Fui lembrando na minha cabeça. Quando foi chegando em mim, enquanto o povo ia falando, eu só ia lembrando de coisas que eu tinha passado, na vida. E aí, quando chegou em mim, aí eu coloquei tudo para fora, assim, que eu podia. Tudo, assim, sabe? Eu acho que eu fiquei num monólogo de uma meia hora falando, você acha que eu não tenho problema? Você acha que a minha vida é fácil? A minha vida não é tão fácil. E aí eu fui contando, fui jogando um monte de coisa para fora. Não é tão simples, né?
E aí foi muito bom esse momento, porque quando eu fui fazer a dissertação, eu fiz sobre essas mulheres na história africana, mas eu coloquei muito de minhas experiências, de muita coisa que eu já tinha vivido até ali que estava represada. E aí foi muito interessante, assim, e aí eu fiz, e na proposta do Prof. História era o quê? Era você fazer a dissertação e construir um material pedagógico, né? Um produto, que é chamado ainda produto. E aí eu construí, aí eu pensei, beleza, fiz a pesquisa sobre mulheres na história africana, então eu vou fazer um material pedagógico sobre mulheres daqui de Mato Grosso. Vou escolher 3 mulheres aqui de Mato Grosso também. E aí escolhi 3 mulheres, aí eu coloquei mulheres na história africana em Mato Grosso, né, para pensar 3 mulheres aqui. E aí o que eu pensei? Mulheres que tinham uma certa similaridade com as mulheres que eu pesquisei. Então, por exemplo, Rainha Ginga, né? Rainha Ginga de Angola. Teresa de Benguela se parece muito com Rainha Ginga de Angola, né? Porque Teresa de Benguela governou durante 40 anos, assim como Rainha Ginga de Angola, e tantas outras coisas que tem de detalhe, né, das duas. E outra coisa também, por exemplo, Wangari Maathai, do Quênia. Wangari Maathai é bióloga, cuidava das plantas, né? E a Mãe Bonifácio é uma pessoa que cuida das plantas, né? Então tem todo esse cuidado com as plantas. Isso o Jônia Tru, que para mim, é Maria Taquara escrita, porque é uma mulher que, a partir dela, vem todo esse discurso do feminismo negro, né? Porque ela que se coloca, e eu não sou uma mulher, né? Porque ela era uma mulher que ela, no meio das mulheres brancas, as mulheres brancas reivindicando o direito o direito ao corpo, o direito ao trabalho, o direito a tudo isso, o Júnior falou, mas eu sempre trabalhei, mas ninguém abre a carruagem para eu entrar, então não sou uma mulher. E a Maria Taquara é a mesma coisa que a gente vê aqui, né? Maria Taquara, enquanto as mulheres aqui, né, era Vargas, reivindicavam o direito ao trabalho, a não ter que ser tratado como delicado. Maria Taquara falou, mas eu queria ser tratado como delicado, né? Porque a mulher negra sempre trabalhou. Maria Taquara usava calça, né? As mulheres tinham que usar saia. Então, quer dizer, ela não era uma mulher, né? Então, são essas similaridades. Então, o material pedagógico, né, o produto pedagógico, ele nasce disso. E aí, para encerrar minha fala e passar, né, vocês, e aí, o que eu trouxe, qual foi minha intenção, assim, meu desespero na época, meu desespero era, eu quero construir um material que as crianças leiam, que eu, como ilustradora também, vou colocar a ilustração aqui, eu quero construir um material que as crianças leiam, as crianças negras, as crianças, de uma forma geral, elas se identifiquem. E elas comecem a ter uma visão positiva da sua identidade africana a partir dessas mulheres. Então, assim, eu pensei, eu quero construir um material de uma representatividade que eu não tive quando era criança, porque não tinha, né? Rainha dos Baixinhos era quem? Xuxa, Angélica, Eliana. Né, quem eram as mulheres, né? A Rainha dos Baixinhos, Xuxa, né? Mas quem eram as mulheres, né? O programa de auditório infantil. Então, quando eu pensei na construção do material, eu pensei nesse sentido. Falei, não, eu quero construir um material que ele vá chegar com a linguagem. Aí eu pensei em 2 formas de linguagem, né? Uma linguagem escrita, e eu pensei uma linguagem mais simples possível, que as pessoas vão entender, e uma linguagem imagética, né? Uma linguagem visual, gráfico visual, que quem não souber ler, quem tiver dificuldade com leitura, ou que o texto não estiver legal, então a pessoa vai entender a partir dessa linguagem visual. Então, acho que basicamente era isso. Então, acho que o livro ele tem um pouco a ver com a minha trajetória também. Né? Maravilha, você disse tudo que eu ia perguntar, então já vou passar para o Marinaldo. Olha, entrevistas eu achei, as histórias, né, são fantásticas. Eu creio que não conhecia a Cristina pessoalmente, mas ela fala, né, na sua fala, assim, a gente identifica muito com várias histórias de outras mulheres. E, mais uma vez, né, como eu falei para a Laura, isso é muito importante, como ela fala da superação, da realidade, e ela conseguiu, né, vamos dizer assim, sobressair, mesmo com toda essa dificuldade, como ela falou, né, na pobreza extrema. Mas a gente sabe que nem todo mundo, né, quantas meninas, meninos também que são dos povos, né, de origem negra, dos povos originários, que não conseguem, não têm essa oportunidade.
mas o trabalho de vocês é muito importante para manter acesa essa força nesse trabalho coletivo, né, nas associações, nos grupos, porque fortalece. Mas a gente, esse cada um, mesmo que um trabalho que parece assim, de formiguinha, mas aqueles que estão ali são tocados. Então, digamos assim, como a Maria Laura estava falando das crianças, né? 90 crianças, com certeza, elas não voltam mais para suas casas, para suas realidades iguais chegaram. A mesma coisa você com o seu material, no seu livro, né? Trabalhando a história das mulheres negras e em comparação as mulheres negras no mundial com as brasileiras, né? No estado de Mato Grosso em especial, acho que valoriza muito a ancestralidade, a identidade, porque olha só que ainda pega-se muito, né? Por exemplo, essa questão da diferença de genótipo com fenótipo. Então, muitas vezes a pessoa, esses dias eu estava numa discussão com uma prima, ela tem a pele muito clara, o cabelo dela é crespo. E aí eu estava falando essa questão de negro, assim, ela não se identifica nunca, né? Mas, tipo assim, ela pelo menos tem a pele clara. Mas e quantas outras têm a pele, né, um pouco mais escura? Eu me identifico como afro-indígena. Acho que é impossível, né, fazer uma outra identificação, porque o Brasil tem essa composição étnica muito interessante, essa mistura muito bonita. E embora a minha mãe seja bem branquinha, a pele bem branquinha, dos olhos verdes, mas eu tenho essa característica, inclusive, Mariela, que eu tenho um tio, quer dizer, ele faleceu, né, há pouco tempo. Ele dizia assim: você é índia, sabe por quê? A nossa tataravó era índia, lá na divisa de Goiás, divisa de Mato Grosso, perdão, de São Paulo com Minas Gerais. Então, ele falava bem assim, é Tupi, é Guarani, não sei como que é essa questão. E aí diz assim que eu puxei tanto essa característica, embora meu pai era preto, né? Ele era realmente retinto, dos cabelos bem curtinhos, bem crespo, e a mamãe branca, né? E aí eu venho com essa aparência bem assim diferente, que aí, né, eu realmente me identifico como afro-indígena e estou, como o João estava falando anteriormente, presidente da instituição em que a gente trabalha essas duas, né, etnias, digamos assim, para facilitar, que compõem a população brasileira. E deixa também, sou biólogo, então eu sei, né, valorizar, identificar essa questão de genes, a genética, que ela vem trazendo para nós essas variações no genótipo e no fenótipo. Então, assim, eu acho que é muito importante, eu acho muito bonito, porque esses grupos, essas teias, elas fortalecem, porque aquilo que às vezes está reprimido, como a Cristina disse, né, que ela veio assim gestando, mas ela conseguiu, de certa forma, mesmo às vezes até, vamos dizer assim, acuada, mas ela conseguiu se libertar disso e se tornar, né, quem você é hoje, com um trabalho belíssimo, apresentando e formando outras pessoas para se autodeclarar, mas vivenciar, repassar isso. E, infelizmente, a luta ainda tem muita coisa para realizar. Nós tivemos episódio, inclusive aqui em Barra do Garças, né, de questões de violação, violência, sei lá, de discriminação à cultura, né? Cultura que a gente vai dizer qual? Seja a cultura indígena, seja a cultura afro, e a gente só, digamos assim, normaliza que seja falada, que seja discutida, que seja impregnada a cultura europeia, né? Então, tudo ali, a cultura europeia, ela é excelência. As demais, elas são recriminadas. Eu acho assim, um absurdo, né? Os povos originários, os povos indígenas, no Brasil em especial, quando a gente convive, tem mais acesso, que as pessoas não podem, Maria Laura, ter as suas próprios rituais. Né? Então, todo mundo tem que ser cristão. Mas e ali a sua ancestralidade? Como que é isso? A gente não é bonitinho, aquela coisa, o ritualzinho ali, não sei o quê. A gente não entende, não sabe, não valoriza, e vai esse apagamento, né? E também a mesma coisa, né? Os povos da população negra que trouxe de África essa cultura, e também tem que, para sobreviver,
para não ser demonizado, tem que entrar no secretismo, né, para disfarçar. Então, isso eu acho assim, algo bem complexo, que a gente tem que estar à frente na luta para a gente se manter e ter as nossas ideias, os nossos os ritos, a nossa identidade muito valorizada. Eu só vou pegar um gancho com o que a Marinalva disse, e muito importante mesmo, porque aí, uma coisa que eu percebo também é que a gente, aí eu falei sobre a questão do voluntariado, né, e pegando um pouco o que a Marinalva falou, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, a gente é voluntário em várias coisas, só que a gente tem que ter cuidado, porque com a romantização do voluntariado, a gente precisa de políticas públicas para que atenda a população negra e a população indígena. O que acontece? Aquilo que a Marinalva falou, sobre o europeu, tá ótimo, tem muito livro, tem muita coisa, tem muito material e tem muito dinheiro investido. Quando a gente vai falar sobre a questão negra e indígena, a gente tem que fazer de forma voluntária. Então, isso é uma coisa que a gente tem que denunciar. O voluntariado hoje ele já tem que ser uma denúncia, porque a gente precisa de ter remuneração para o trabalho. Trabalho, não tem como. Então, assim, a gente começou de forma voluntária, outras pessoas também, mas a população negra e indígena fica extremamente sobrecarregada, sempre são as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. A gente já está extremamente cansado e a gente está fazendo. Não tem como a Laura cuidar dos filhos, fazer as coisas para os filhos e estar cuidando lá de 90 crianças de forma voluntária. Precisa receber para isso. Não tem como a gente produzir o material e pagar do nosso bolso para distribuir. O que acontece? O Estado, esse material aqui, ele é um material que ele é feito de forma independente. Eu vou, pago, e ele vai praticamente a preço de custo. Eu estou vendendo ele a R$50, que é praticamente o preço de custo. O que o Estado devia fazer? Investir. Falar, vou comprar esse material aqui para distribuir nas escolas. Não eu ter que comprar, eu vou em escola, eu acabo deixando, sabe, eu vou em tal lugar, eu acabo deixando, por quê? Porque precisa. Então, mas a gente ainda está, sobre as nossas ombros, esse peso do gratuito, do voluntário, de um trabalho extremo, desgastante, e a população negra e indígena, né, a população originária, está extremamente cansada. Né? A gente já nasceu. Isso que a Laura falou, gente, isso é muito sério. Olha, eu sou uma mãe atípica, eu tenho 2 filhos autistas e eu tenho que trabalhar voluntário mesmo assim. E eu tenho que fazer. Como que está a saúde mental da gente? Mas a gente tem que fazer. E o Estado, ele não vê isso. A gente não é construído política pública decente para que atenda essa população. Então, é muito importante isso que a Marinalva traz, e que todos nós trouxemos hoje, e eu acho que a gente chamar atenção para isso, sabe? Porque, assim, quando a gente fala sobre eu mesmo, quando eu falo, não, eu superei isso, mas eu não falo romantizando, porque não é fácil superar, eu não sei, às vezes eu fico pensando, não sei como que eu saí disso, eu não sei. Às vezes eu paro, no meio da noite, eu acordo e falo, ainda bem que eu estou aqui. Sabe, é nesse nível. Por quê? Porque eu falo, eu não acredito que eu superei tudo isso. Então, não é romântico, não é fácil, é difícil, e tem gente que não consegue. Por isso que a gente é sempre poucos, nós sempre somos os mesmos, né, fazendo. Então, é uma realidade, né, que é triste.